Olá! Nesse vídeo trataremos da primeira parte da aula de projeto da interface com o usuário. Bem, introdução. O projeto da interface com o usuário, ou IU, ele define como o usuário comandará o sistema e como o sistema apresentará as informações a ele, né? Então, ele é responsável por essa comunicação com o usuário. E aí a gente tem uma questão que é importante, que é a separação entre camadas, né? Um dos princípios fundamentais para um bom projeto de software é a separação da camada de apresentação, camada de U, da lógica de negócio. Essa separação é importante por diversas razões. Entre elas, o projeto da interface com o usuário e o projeto da lógica de negócio tratam de diferentes preocupações. No primeiro, o foco está nos mecanismos de interação e como dispor uma boa interface com o usuário. O segundo concentra-se em conceitos e processos do negócio. Usuários podem querer ver as mesmas informações de diferentes maneiras. Então, eu posso ter lá, acessando a um conjunto de lógica de negócio, várias interfaces diferentes. Eu posso utilizar algo web, eu posso utilizar alguma coisa no padrão de dispositivos móveis, enfim, né? Então, nesse contexto, é importante separar a interface do usuário da lógica de negócio, né, para que a gente possa fazer múltiplas apresentações. Eu posso, por exemplo, mudar a interface gráfica, né, de acordo com o perfil, de acordo com o país, numa questão de internacionalização, entre outras opções. Então, essa separação é muito interessante. Além disso, objetos não visuais são geralmente mais fáceis de testar do que objetos visuais. Ao separar esses dois tipos de objetos, é possível testar os primeiros sem envolver os últimos. Então, eu consigo testar os objetos de lógica de negócio de uma forma mais simples, quando eu separo as camadas, né? E aí, quando a gente fala da camada de interface com o usuário, a gente está falando de duas coisas, dois tipos de funcionalidades. A visão, que se refere aos objetos gráficos usados na interação com o usuário, ou seja, é o desenhar da tela, né? É o que desenha a tela, são os objetos que literalmente compõem a visualização da tela. E o controle de interação, que ele diz respeito ao controle da lógica da interface. Então, são os comportamentos, né, que essa tela, que essa interface tem com o sistema, né? Então, por exemplo, envolvendo a ativação de objetos gráficos, por exemplo, abrir ou fechar uma janela, habilitar ou desabilitar um item de menu, né? Ou ainda disparar ações, né? Diversas ações que a interface gráfica teria à disposição. Então eu tenho lá uma tela que é desenhada por essa funcionalidade de visão, mas toda a interação que é feita nessa tela é tratada por esse controle de interação. E aí, nós temos um padrão muito usado, né, para trabalhar principalmente aplicações web, que é o padrão MVC, que é o padrão Modelo Visão Controlador. Nesse padrão, nós temos basicamente três papéis relacionados à interação humano-computador. O primeiro é o modelo, que se refere aos objetos que representam alguma informação sobre o negócio e corresponde de fato a objetos da camada de lógica de negócio, né? Nós temos também a visão, que se refere à entrada e exibição das informações. Então, o que desenha a tela. Qualquer requisição é tratada pelo terceiro papel, o controlador. Este pega a entrada do usuário e envia uma requisição para a camada de lógica de negócio, recebe sua resposta e solicita que a visão se atualize conforme apropriado, tá? E aqui tem uma coisa importante. A interface com o usuário, né, o IU, é uma combinação de visão e controlador. E aí a gente, né, gera uma confusão. E a gente tem esse próximo slide para deixar isso bem claro. Neste ponto é importante a gente distinguir duas coisas. Os controladores do padrão MVC, né, do componente de gerência de tarefas lá dos casos de uso, né? O componente de gerência de tarefas, ele representa a classe da lógica de negócio, lógica da aplicação. Ele encapsula e centraliza o tratamento de certos casos de uso.
Então ele tem a ver com comportamento, com a ligação de objetos de lógica de negócio. Ele é um fluxo de um objeto, de um caso de uso, vamos dizer assim, né? Já um controlador do padrão MVC é um controlador de interação. Esse é aquele controlador que trata do clique, do arrastar e soltar de um objeto visual. Ele trata desses comportamentos, né? Então ele controla a lógica da interface, abrindo e fechando janelas, habilitando ou desabilitando botões, etc., né? E aí a gente tem o padrão MVC, esquematizado aqui em pacotes, né? Onde a gente tem essa camada de interface com o usuário, ela junta aqui a visão e o controlador, mas notar que esse controlador a gente vai chamar de componentes de controle de interação. Então aqui é o desenho da tela e aqui é a interação dos objetos dessa tela, né? E aí nós temos a camada de lógica de negócio. Isso nos leva a esse outro diagrama aqui, que é o quê? O padrão MVC, mas pegando a lógica de negócio e dividindo em padrão do modelo do domínio, que a gente viu na última aula, né? E o padrão de camada de serviço. Ou seja, eu tenho aqui a camada de interface com o usuário, onde eu tenho a interação humana e o controle de interação. Isso vale para os dois. Mas aí o controle de interação aqui, ele comunica direto com o domínio do problema, porque no padrão modelo domínio que a gente viu na última aula, não existe o componente de gerência de tarefas, que faz o fluxo do caso de uso. No caso aqui do padrão camada de serviço, a gente tem a camada de controle de interação conversando com a camada de gerência de tarefas, né? Isso tudo, gente, nos leva, né, nos traz de volta ao modelo de Code e Urdon. O que esse modelo dizia lá no início, né? Nós tínhamos uma camada de interface com o usuário, gerência de tarefas, domínio do problema e gerência de dados. E aqui nós temos as dependências, né, entre esses pacotes. Na aula de hoje, o que a gente está visualizando é que essa interface com o usuário aqui, ela é subdividida em duas outras camadas. Uma que representa o desenhar da tela e a outra que representa a interação dessa tela. O que nos leva a esse modelo aqui como um modelo recomendado aqui na disciplina para que a gente utilize nos nossos sistemas. Que é o quê? Eu tenho uma camada de interação humana, que ela representa o desenho dos objetos na tela. Eu tenho aqui uma camada de controle de interação, que ela representa os comportamentos, a interação na tela. Notar que essas duas camadas interagem uma com a outra o tempo todo. A camada de controle de interação se comunica com a camada de gerência de tarefas, que por sua vez conhece o domínio do problema e conhece aqui a gerência de dados. A gerência de dados conhece o domínio do problema e o domínio do problema não conhece ninguém. A ideia, gente, é que vocês desenvolvam nessa disciplina e na disciplina de Programação Orientada a Objetos 2, utilizando esse modelo, tá? Esse modelo de 5 camadas é um modelo bastante interessante porque ele organiza bem o nosso sistema, né, os sistemas que a gente for desenvolver. Então, vai facilitar que a gente dê manutenção, vai facilitar que a gente tenha sistemas mais flexíveis, vamos dizer assim, tá? Então, eu vou parar o vídeo, esse primeiro vídeo nesse ponto. No próximo vídeo, a gente vai continuar falando de projeto de interface com o usuário, mas a gente não vai falar mais da divisão em camadas, a gente vai entrar em outros conceitos, ok? Então, por hora era isso. Valeu!